Você já sentiu que vive interpretando um papel, que existe uma versão de você que o mundo conhece, mas que por dentro existe um funcionamento que ninguém parece entender? O que chamamos de mascaramento pode ter salvado a sua vida social até aqui, mas o custo disso foi o seu esgotamento mental. Por muito tempo, a ciência olhou apenas para os meninos, deixando as meninas autistas perdidas e sem diagnóstico, às vezes com diagnóstico errado, de ansiedade ou depressão. Eu sou Dena Virginia, psicóloga clínica, especialista na neurodivergência feminina, e o vídeo que você vai ver agora é fruto da minha curadoria ética, baseada em artigos e podcasts internacionais muito atualizados. E isso especialmente para ajudar a desvendar esse viés científico e explicar como o cérebro autista feminino funciona realmente. Então, fique agora com esta aula e entenda por que o seu diagnóstico tardio não é um peso, mas a chave para a sua liberdade. Olá! Sabe, por muito tempo, a nossa ideia sobre o autismo foi moldada por uma imagem bem específica, a de um menino. Só que essa imagem nunca contou a história inteira. Hoje, a gente vai mergulhar na história oculta das garotas perdidas do autismo. Uma história que a ciência só agora está começando a descobrir de verdade. Se a gente parar para pensar, o que vem à mente quando se fala em autismo? Para muita gente, a imagem que surge é a de personagens da cultura pop, né? Tipo o Rayman ou Sheldon Cooper de The Big Bang Theory. Quase sempre a figura de um homem, um menino, com interesses muito focados e uma certa dificuldade social que salta aos olhos. Mas essa é só uma parte da história. Então, o nosso caminho hoje vai ser este aqui. A gente começa com esse retrato clássico e incompleto do autismo, depois olha para a ciência que ajudou a criar essa imagem e entra na arte de se esconder. Vamos ver também o peso que um diagnóstico tardio pode ter e, por fim, como essa história toda está finalmente sendo reescrita. Vamos começar por aqui, pela base de tudo que a gente achava que sabia. A imagem clássica do autismo, aquela que a maioria das pessoas tem na cabeça, foi construída quase que inteiramente em cima de um modelo masculino. E esse número aqui mostra o tamanho do problema. Chegou um ponto em que, para cada 15 meninos diagnosticados com a síndrome de Asperger, tinha só uma menina. Uma diferença tão absurda levanta uma pergunta que ficou no ar por muito tempo. Ué, cadê as meninas? E a resposta para essa pergunta, onde estavam as meninas? Bom, não estava nelas, estava na ciência. Essa visão distorcida que a gente tinha não foi por acaso não, foi o resultado de um viés, um ponto cego bem no meio da pesquisa científica. Olha só essa frase da neurocientista Gina Rippon. É de cair o queixo. Ela conta que foi investigar as pesquisas sobre diferenças entre os sexos no autismo e simplesmente não tinha quase nada. Por uns 30 anos, os estudos que usavam imagens do cérebro para entender o autismo eram feitos quase só com participantes do sexo masculino. A ciência não estava nem procurando as meninas. A própria Rippon usa uma metáfora genial para explicar isso. É o problema do bêbado procurando a chave debaixo do poste. Ele não procura ali porque foi onde perdeu, mas porque é o único lugar com luz. A ciência fez a mesma coisa. Procurou o autismo onde a luz já estava brilhando, ou seja, nos meninos. Os pesquisadores buscavam aquilo que já esperavam encontrar, e isso só reforçava o estereótipo. Então, o ponto crucial é o seguinte. As próprias ferramentas de diagnóstico, aquelas consideradas o padrão ouro, tipo o ADOS e o AD, foram todas criadas com base na observação de meninos. O que isso quer dizer? Que uma menina só era diagnosticada se ela agisse como um menino autista. E isso criou uma bola de neve, um ciclo que só reforçava esse modelo masculino e deixava todas as outras de fora, invisíveis. E é aí que a gente chega num conceito chave, que ajuda a explicar como tantas meninas e mulheres autistas ficaram fora do radar por tanto tempo. A incrível habilidade de se esconder, mesmo estando bem na nossa frente. A gente chama isso de camuflagem ou mascaramento. É o processo de, consciente ou não, esconder os próprios traços autistas para conseguir se encaixar socialmente. É um esforço, sabe? E um esforço gigantesco. É importante deixar claro, isso é uma estratégia de sobrevivência, não é uma solução, muito menos uma cura. Essa tabela aqui mostra bem o abismo que existe entre o que se vê por fora e o que se sente por dentro. Por fora, a pessoa parece que está socializando super bem, talvez seja vista só como quieta ou tímida, mas por dentro, a realidade é outra. É uma autovigilância que não para nunca, uma ansiedade que consome e, no fim do dia, uma exaustão física e mental absurda. Esse é o custo invisível de tentar se encaixar. E claro,
Viver camuflando o tempo todo tem um preço bem alto. O custo de ser invisível por anos, décadas, leva a consequências muito sérias, principalmente quando a pessoa só descobre o que tem, só recebe o diagnóstico já na vida adulta. Porque antes de chegar no diagnóstico de autismo, muitas mulheres passam a vida colecionando outros rótulos. As dificuldades que elas enfrentam são interpretadas como transtornos alimentares, depressão, ansiedade, um monte de coisa. Os médicos acabam tratando os sintomas, o estresse, a exaustão, mas a causa real, a raiz do problema continua ali, escondida. Para muitas mulheres, quando o diagnóstico de autismo finalmente chega, já na fase adulta, a sensação é de um alívio imenso. É aquele momento eureka, sabe? De repente, minha vida fez sentido. Uma vida inteira de lutas, de se sentir diferente, de repente tem um nome, uma explicação. Mas logo depois desse alívio, muitas vezes vem um sentimento de luto. Luto pelo passado, por tudo que poderia ter sido diferente. Mas, felizmente, essa história está mudando. A última década foi uma verdadeira revolução na pesquisa sobre autismo. Finalmente, os cientistas começaram a incluir mulheres e meninas nos estudos, e isso está revelando um quadro muito mais completo e fiel à realidade. E olha que exemplo fascinante dessa nova ciência. Estudos mais recentes com neuroimagem mostram uma coisa incrível. Ao contrário do modelo antigo, o cérebro social de mulheres autistas não é desligado. Pelo contrário, em situações sociais mais tensas, ele pode ficar hiperativo. Isso é a confirmação científica daquilo que elas sempre disseram. O esforço mental para camuflar é gigantesco. Então, o que fazer daqui para frente? Bom, a ciência já está se corrigindo. Isso passa por envolver as próprias pessoas autistas na criação das pesquisas, treinar professores e profissionais de saúde para reconhecer as diferentes formas que o autismo se apresenta e, o mais importante, repensar os próprios critérios de diagnóstico para que eles sejam mais inclusivos. E a gente termina com essa reflexão. A história das garotas perdidas do autismo não é só sobre autismo. É uma lição muito poderosa sobre os perigos do viés na ciência e sobre a importância de ouvir todas as vozes, todas as experiências. Agora que estamos finalmente jogando luz nesse ponto cego, fica a pergunta: que outras histórias escondidas ainda vamos descobrir? Gostou desse conteúdo? Se ele fez sentido para você, o link para o meu mapa da identidade neuroemocional está aqui na descrição. É uma ferramenta grátis que eu desenvolvi para te ajudar a sair do caos e encontrar leveza com compaixão. E eu te espero lá.